Bom dia. Obrigado pela leitura, Evandro. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o amor para com o próximo, para com os nossos inimigos, mas também até onde nós estamos prontos para poder aceitar a sair no prejuízo em amor ao próximo. Cristo nos ensina que o amor ele é fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem amor. Eu convido vocês a ler uma passagem de Mateus também, lá no capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. Diz assim lá: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando questionado pelos saduceus, Cristo responde com dois principais mandamentos, ambos baseados no amor. Primeiro, o amor para com o Pai, acima de tudo. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos dar uma olhadinha também em 1 Coríntios, por favor. Hoje a gente vai manusear bastante a Bíblia. Então, caso você não consiga acompanhar, fique tranquilo, que eu vou dar um tempo para a gente poder chegar junto lá. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo aqui para os irmãos da igreja de Coríntios está deixando bem claro: tudo na vida cristã se baseia em amor. Tudo que nós vamos fazer é vazio se não tiver amor. O amor é a base, a coluna central da vida cristã. Se nós não amarmos, a gente não vai conseguir alcançar o nosso Deus. Mas o que é o amor? Continuando a partir do versículo 4, aí em 1 Coríntios ainda, Paulo ele descreve as características do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu estava estudando essa pregação, e eu me deparei com esse versículo, que já é um versículo bastante conhecido, pelo menos para a maioria dos irmãos, eu fiz uma reflexão no sentido de: será que eu tenho essas características no meu amor? E aí eu pensei, paciente. Com a Milena eu sou paciente. Ela é comigo. É bondoso? Sim, eu e ela somos bondosos um com o outro. Eu não invejo ela, ela também não me inveja. Eu não fico me vangloriando, nem me orgulhando para ela, e vice-versa. Não maltrato ela.
Ela me maltrata um pouquinho de vez em quando, mas é só de vez em quando, gente. Brincadeira. Não procuro os seus interesses, sempre que estamos juntos, né, é um interesse em comum. Tudo bem até aí? Não ira facilmente. Preciso melhorar nisso, confesso. Não guarda rancor. Legal. O amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade. Bom, nós fazemos isso. Legal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom, eu e a Milena, no versículo 7, perfeito. Mas aí, eu continuei refletindo. Milena é minha esposa. Quando eu me apaixonei por ela, quando eu falei que eu queria casar com ela, eu me dispus a fazer tudo isso com ela. Eu já amo ela. Ela já me ama. E aí eu comecei a pensar nas pessoas com quem eu me irrito no trânsito, com alguns clientes que eu tenho na empresa, com alguns funcionários, com algumas pessoas que eu trato no dia a dia. E aí eu vi que o tique de feito começou a sumir da lista. E aí eu busquei entender, quando lá em Mateus 5, fala sobre os inimigos, quem seriam esses inimigos? Né? E eu queria convidar vocês para poder continuar a leitura lá em Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 22. E aí do 22 a gente vai para o 26, logo em seguida, tá bom? Então no versículo 22 de Lucas 6. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. 26. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Vamos dar um pulo lá em João 15. Vai para o próximo livro, no capítulo 15, versículo 19. João 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Quem são os nossos inimigos? Nós temos um inimigo declarado já, que é Satanás. Esse nós já sabemos que é o nosso inimigo. Quem aqui já teve a oportunidade de ler A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ou outros livros parecidos, né? Já leu que o pior inimigo é aquele que você não conhece. E no dia a dia, nós temos pessoas que não vão querer o nosso bem. Pessoas que estão ali só para nos derrubar, só para fazer a gente pecar. E essas pessoas podem ser um colega de trabalho, podem ser um amigo, às vezes, né, dependendo de como é a sua família, até mesmo um parente, um familiar. Mas a palavra inimigo aqui não é aquele inimigo mortal. A palavra inimigo aqui não é se referindo a vamos declarar guerra a este, porque ele é meu inimigo. O inimigo, essa palavra inimigo aqui, ela está se referindo a essas pessoas que tentam nos tirar do caminho de Deus, que tentam nos derrubar.
E lendo essas três passagens, Lucas 6:22, 6:26 e João 15:19, a gente consegue enxergar que é perfeitamente natural e esperado que nós, enquanto cristãos, vamos passar por isto. Estranho seria se não passássemos por isso. Nós somos a luz do mundo, um mundo de trevas. É natural que as trevas queiram engolir a luz. E Cristo nos exorta a ficarmos alegres quando formos perseguidos por Ele. Que é para isso que nós estamos aqui, para levar a mensagem dele para esse mundo que está perdido. E nós vamos ser perseguidos, as pessoas vão nos caluniar, vão fazer que são nossos amigos para poder nos apunhalar pela costa. Estejamos cientes disso. E quando isso acontecer conosco, que fiquemos alegres. E vamos lembrar também que um dia nós já fomos inimigos de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, até que nós entregamos nossa vida a Ele. A nossa confiança quanto a esses inimigos tem que estar depositada em Deus. Não somos nós que vamos buscar vingança, não somos nós que vamos buscar justiça. Tudo isso nós temos que trabalhar para depositar em Deus. É Deus que vai trazer essa justiça para nós. Um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 17 até o 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Alguém fez um mal para você? Não procure você praticar a justiça ou se vingar. Isso não é papel nosso. Ao contrário disso, ajude aquele inimigo. E deixe que Deus vai cuidar das consequências do que Ele fez com você. Nós não estamos aqui para poder pagar mal com mal. Cristo, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada nisso, não pagou mal com mal. Quando nós falamos de amor, não existe a gente sofrer e revidar
para fazer outra pessoa sofrer também. Eu vou ler Lucas 6, se vocês puderem acompanhar lá. Lucas 6, 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Esse é o amor que Cristo deixou para nós. É o amor onde nós pagamos o mal com o bem. Nesse contexto da capa, ele dá esse exemplo, porque naquela época as pessoas tinham a túnica, que era a roupa mais leve, como se fosse essa roupa que nós estamos hoje, roupa de uso diário, para uso interno. Só que eles tinham uma peça muito importante, que era essa capa, que é como se fosse, talvez, o nosso interno, uma blusa de frio que nós utilizamos geralmente do lado de fora. Então essa capa era feita de um material mais grosso, era quente e tinha o objetivo de proteger a pessoa das intempéries. Então, estava frio, esquentava, estava sol, protegia das queimaduras. Se estava com poeira no ar, protegia a pessoa. Enfim, a capa era algo tão importante naquela época que existia, inclusive, algumas leis referente a ela. Uma delas, por exemplo, quando dois homens firmavam um acordo, né, um deles poderia reter a capa do outro até que aquele acordo fosse cumprido, de tão importante que a capa era naquela época. E quando Cristo fala sobre, olha, se Ele quer a sua capa, dê também a sua túnica. A hora que a pessoa fizesse isso, ela sairia de onde ela está nu, sem roupa nenhuma. E Cristo fala isso com qual intuito? O intuito de amor, o intuito de evitar conflito. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Lá no versículo 30, ainda aí, fala assim: dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Quem aqui está pronto para poder perder alguma coisa e não querer de volta? A hora que eu comecei a pensar nesse versículo, eu fiquei na dúvida se talvez eu, de fato, não fosse atrás da pessoa que pegou algo de mim e não quer devolver. Conforme eu fui estudando isso e entendendo o que é o amor, o que Cristo quer, aliás, como Cristo deseja que eu ame o meu próximo, eu comecei a ver que eu vou ter que sair no prejuízo. Eu não vou conseguir amar o meu próximo e sair no lucro. Não vai existir isso. Lá na passagem que o Evandro leu para a gente, lá em Mateus 5, ele fala sobre: se alguém te chamar para poder caminhar 1 milha, caminhe com ela 2. Na época da ocupação romana, qualquer militar romano ele poderia requerer a um civil judeu que ele fizesse qualquer coisa, desde carpir o quintal dele, cozinhar para a família dele, né? Ou, como está escrito lá em Mateus 27, 32, não precisa abrir, só vou citar, quando Cristo está carregando a cruz, indo para o Calvário, e os soldados recrutam Simão de Cirene para carregar a cruz para Cristo. Então os judeus eles tinham um pavor disso, de cruzar com um soldado romano, e ele falou: ó, vem aqui que você precisa fazer tal coisa para mim. Quando Cristo dá esse exemplo de caminhar as 2 milhas, foi justamente com esse intuito.
Olha, se um soldado romano pegar você e falar para você caminhar, marchar uma milha com ele, para fazer qualquer coisa que seja, vá com ele 2. Não vai reclamar, não vai resistir. Você vai fazer mais do que o esperado. E lendo, estudando, refletindo sobre isso, né, e voltando àquilo que eu falei sobre a Milena, sobre o amor, eu lembrei, né, aliás, aí eu entendi que amar quem nos ama é fácil. Eu já amo a Milena, ela me ama. Qual que é a dificuldade nisso? O amor já existe. Agora, o grande desafio aqui é amar quem não nos ama. O grande desafio é amar aquela pessoa que no seu trabalho fica te sabotando. O grande desafio aqui é amar aquele seu parente ou aquele seu familiar que só te dá dor de cabeça. Que você, a hora que você ouve a campainha, até arrepia de pensar que pode ser ele. O desafio aqui está a gente pegar o nosso carro no dia a dia e não surtar no trânsito com os outros. O grande desafio aqui está em amar quem, na nossa concepção humana, não merece. Esse é o grande desafio. É amar quem a gente acha que não merece o nosso amor. Eu amo vocês, espero que vocês me amem também, mas o nosso amor cristão aqui, ele é um amor fácil. Nós já nos amamos em Cristo. Nós temos que amar as pessoas que estão perdidas lá no mundo também. Vamos ler João 3. João 3, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha que interessante. Deus enviou Cristo não para condenar o mundo, mas para salvar ele. Por que nós vamos condenar as pessoas que estão no mundo? A salvação é para todos. O amor de Cristo é para todos. Nós sendo a luz do mundo, nós sendo o sal da terra, somos nós que vamos mostrar para esse mundo perdido e mau o quão bom é o amor de Cristo. E Cristo, Ele deixa para nós vários exemplos. Eu listei alguns aqui só, tá? Não precisam me acompanhar na leitura, eu vou ler só para dar o contexto. O primeiro é Romanos 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Lucas 22, versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Ele estava orando com os discípulos, né? Os guardas do templo, junto com os líderes religiosos da época, foram prender Cristo. E os discípulos, na ânsia de querer defender, feriu um dos homens. E Cristo falou: não é assim. Não é assim que eu quero. E foi lá e curou a pessoa que tinha ido lá para poder prender ele. No próximo capítulo, 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Cristo estava crucificado, estava sofrendo, e ainda assim
Ele pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam fazendo isso com ele. E às vezes alguém buzina para a gente e a gente buzina de volta e ainda xinga a pessoa. Ou quando alguém nos sacaneia de alguma forma no trabalho ou no dia a dia, aí a gente quer dar o troco. E Cristo crucificado, sofrendo, sabendo que a morte dele era iminente, ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo tudo aquilo com ele. 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele não procurava revidar o que ele sofria. Ele não procurava se vingar do mal que ele sofria. Esses aqui são só 4 exemplos que eu peguei. O Novo Testamento está repleto de exemplos. 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8, quem quiser acompanhar. 1 Coríntios 6, 7 e 8. E agora a gente vai entrar no assunto que muitas vezes acontece. Não era para acontecer, mas às vezes acontece. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E aqui Paulo está, de novo, chamando a atenção dos irmãos em Coríntios sobre disputas dentro da igreja. Irmão processando irmão, irmão brigando com irmão. Ele é bem claro, só o fato de haver isso dentro da igreja já é motivo de vergonha. Por que que nós não optamos em sair no prejuízo? Por que que para nós é tão difícil perder? Por que que para nós é tão difícil receber um não? Lá em Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 15, 16, e eu vou ler o 19 depois. Romanos 14, 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paulo aqui está falando de comida. Mas tira a palavra comida e coloca o que você quiser. Se o seu irmão se entristece por aquilo que você faz, cuidado. Talvez seja melhor você parar. E isso é sair no prejuízo, porque às vezes a gente gosta daquilo que nós fazemos. E às vezes a gente não está preparado para sair no prejuízo por amor ao próximo. Se vocês puderem subir no versículo 15 lá para o versículo 1. Não está em Romanos 14 ainda, mas, perdão. Romanos 15, versículo 1. Desculpa, só o próximo capítulo. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insulta caíram sobre mim. Nós estamos preparados para fazer aquilo que agrada ao nosso irmão, mesmo que isso signifique dizer não para nós, mesmo que isso signifique
que por amor ao próximo a gente vai ter que deixar de fazer ou perder alguma coisa? O amor, ele é sacrifício. E aqui eu não estou falando que é fácil. Conforme fui estudando, eu vi que eu achava que amava. Eu pensei que eu conseguia amar. A Milena eu amo. Fazer isso aqui com ela, fácil. Fazer isso aqui com vocês vai ser fácil também. E com o mundo. Nós não viemos para poder condenar o mundo. Nós viemos para poder salvar o mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui para poder espalhar a mensagem dele. A mensagem dele é amor. Nós não viemos falar que eles já estão condenados. Nós viemos estender a mão para eles, para que eles possam ter a chance da salvação. Todos nós aqui, sem exceção, fomos salvos, aqueles que já estão batizados, né? Fomos salvos porque alguém nos apresentou o Evangelho. Alguém nos amou, a tal ponto de compartilhar essa graça com a gente. Por que nós não demonstramos isso para com o mundo? Amar é se negar da forma como Cristo se negou. Ele não veio para poder cumprir com as vontades dele. Ele veio para poder cumprir com as vontades do Pai. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que isso era necessário. E ele não fugiu da missão dele. Nós sabemos que nós vamos sofrer nesse mundo. Vamos ser perseguidos, as pessoas vão nos insultar, vão nos expulsar dos lugares. Parentes vão virar as costas para nós. Talvez nós percamos nosso emprego por conta de Cristo, de Deus. Mas graças a Deus, hoje ninguém vai ser crucificado. Pelo menos não fisicamente. Qual que é o nosso medo? O que nos impede de amar o mundo? E quando eu digo mundo, não é o que ele faz, são as pessoas que estão perdidas lá. O que está nos impedindo? Para encerrar, queria ler Lucas 6. Versículos 32 e 36. Lucas capítulo 6, versículos de 32 a 36. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim? E que mérito terão se emprestarem a pessoa de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amar é um exercício diário. Todo o dia nós temos que exercitar o amor. Que nós possamos ser como nosso Pai é, misericordioso, amoroso, como Ele nos amou e permitiu que alguém levasse a mensagem da salvação até nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que ao longo dessa semana nós possamos praticar esse amor de Deus, seguir os exemplos de Cristo, para que nós possamos ser de fato a luz, o sal do mundo e o reflexo do amor de Cristo nesse mundo. Vamos orar? Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós chegamos, Pai, diante de Ti nesse momento, para pedir que o Senhor esteja nos capacitando, nos mostrando como é amar, Pai.
Nos ensine a amar cada vez mais. Nos permita, Pai, colocar em prática os exemplos do Teu Filho no nosso dia a dia, Pai. Que o Senhor permita que nós tenhamos paciência, bondade, que nós possamos amar, Pai, mesmo aquelas pessoas que nós achamos que não merecem, Pai. Em nome do Seu Santo Filho, que morreu na cruz por nós, e hoje vive ao seu lado. Amém.